Olá, meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou Elias Castro, estou hoje aqui com meu amado, querido pastor Nemuel Ferreira. É isso mesmo, aquele Pai do Senhor, pastor Nemuel. Pai do Senhor, meu irmão. Como é que o senhor está nesse Tudo bem, dia graças a Deus. de Tudo bem. sol aqui em São Paulo? Sol, que tá muito frio, meu irmão. A gente Aqui sempre, é frio, viu? a gente sempre fala que aqui em São Paulo, no inverno, né? Nós estamos aqui no inverno. O dia é esse sol bonito que a gente vê, mas você vai para a sombra, já é essa friaca que a gente sente aqui, né? É a terra da garoa. O Nemuel, nós conhecemos desde sempre, né? Desde sempre. Eu tenho 43 anos, ele tem 35 anos. Tá velho já, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui Os dois, hoje. né? Os dois, né? Os dois. Eu sou menino, eu tenho 18, né? Então, o que é que acontece? Nós estamos aqui hoje para fazer umas perguntas a ele sobre a vida dele em si, né? A gente quer saber da biografia do nosso pastor Nemuel Ferreira, filho de um grande homem de Deus que, diga-se de passagem, é um pai para mim, entendeu? O pastor Samuel Souza, né? A família Souza, os pastores aí, né? Aí no Ceará, certo? Eu sou cearense também, não tem nem como negar, olha essa cabeça aqui, né? Então, assim, a gente queremos saber sobre a vida do pastor Nemuel Ferreira, porque além de ser filho de um pastor, né, ele também é pastor. Então a gente quer já desde já, né, agradecer o senhor por estar aqui. Amém. Né? Muito obrigado. A gente sabe que sua passagem aqui em São Paulo foi um pouco difícil com a família, que a gente sabe poucos dias agora que a família perdeu um dos entes queridos, mas a gente vai estar falando mais para frente aí sobre isso. Sim. Né? Nós queremos saber a primeira pergunta. Primeiro a gente vai saber de tudo, né, aqui. É um pouco, né? Ao menos um pouco, né? Porque a vida aí de 36 anos... 36 anos é muito tempo, né? É bastante tempo, né? Então, por isso que eu tô falando que ele tá bem velhinho, mas... tá? Então, o que é que acontece? Ele é brincalhão, irmão. Me fale aí onde você nasceu, né? Se apresente para os nossos queridos internautas aí do YouTube, né? Do YouTube. Vamos estar passando esse vídeo aí no canal do YouTube do nosso querido pastor Nemuel Ferreira. Já se inscreve também, deixa seu like, né? Manda uma mensagem para ele que eu creio que ele vai ter um tempinho para responder vocês. Me diga, pastor Samuel, pastor Nemuel Ferreira, se apresente aí para os irmãos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por esta manhã que Ele tem nos concedido. Estamos aqui na casa do nosso irmão, fazendo esse podcast, né? É muito bom falar da vida, né, da gente. É uma vida, graças a Deus, com testemunho, com bênção. E servir ao Senhor desde criança, né? Servir ao Senhor desde criança. Eu louvo a Deus porque nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Isso é muito bom. Aleluia. Me diga agora, qual foi o ano que você nasceu, onde nasceu, qual é o estado de origem, que a gente sabe que é Ceará, mas a cidade e tudo. Sim, o estado é o Ceará, né? Mas a gente nasceu ali em Caucaia, né? Eu sou de 89. Caucaia. Sou de 89, nasci no dia 3 de setembro de 89. E ali Deus foi abençoando a nossa vida, né? Sou filho do pastor Samuel Silva, da Maria Ferreira de Souza, conhecido como Irmã do Céu. Irmã do Céu, uma mãe, viu, uma mãe? Onde a gente passa, todo mundo não conhece a minha mãe como Maria Ferreira, só conhece como Irmã do Céu, né? E é do céu mesmo, porque, pensa, minha mãe é uma mãe excepcional, é bênção, viu? Então, nasci ali em Caucaia, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Qual foi o ano? 89 que eu nasci. 89. Eu sempre falo, a gente é muito digital hoje, né? 89 era a época analógica, né? Analógica. Sim, a gente precisava para telefonar para alguém. Telefone ainda era telefone, né? Só telefone, né? Entendeu? Era só para ligar, né? Quem quisesse ligar tinha uma fichazinha, né? E ainda o analógico, né? Tacar o dedo o lá dedinho. e girar. E girar, ainda mais. E girar. Então, nós somos da época analógica e estamos hoje na era... Teleceará, né? Hã? Teleceará. Era Teleceará, meu Deus, quem não lembra disso, né? Principalmente os nordestinos, né? Então isso marca as vidas da gente, verdade. né? 89, eu sou de 81, né? Um pouquinho mais velho aí.
E a gente sente saudade, né, dessa época, porque a gente éramos felizes e não sabíamos, né? E a gente sabe que não vai, a gente tem saudade do que já passou, né? Por isso que a gente tem que cuidar de hoje. Cuidar hoje da família, cuidar hoje da obra do Senhor, uma coisa que eu prezo muito, o pastor também, Nemuel preza muito, vem disso, né? O seu pai, ele sempre, pastor Samuel sempre um legado, né? É um legado, e o pastor Samuel é aqueles pastores que empossado em um campo para fazer templos, né? Ele fazer a obra de Deus. E essa é a ideia, né? A gente gosta, então a gente temos que cuidar hoje da vida, da família, como eu estou falando, dos amigos, né, dos irmãos e daqueles que como é que eu posso dizer, que estão afastados, né, dos caminhos do Senhor, que a gente possa ir atrás, entendeu? Então, por isso que eu estou trazendo essa época do passado, mas para o futuro, que a gente não ficamos com a saudade do passado, mas que podemos cuidar do futuro para, né, para quando for mais ainda no futuro, a gente sentir essa saudade de hoje, mas com bons olhos, né, como é que eu posso dizer, no trabalho do Senhor, nos trabalhos do Senhor, no ID, né, cuidar das pessoas, né? Me diga aí, fale um pouco da sua vida, desde quando você nasceu para cá, meu pastor, sabe? O que você passou, né? Você é filho de pastor, como a gente já mencionou aqui, como foi o seu aprendizado, né, nos caminhos do Senhor, né, para chegar até hoje ser pastor, Nemuel, né? Passou por evangelista, né? E hoje é pastor. Me fale aí um pouco da sua vida. É uma trajetória que não é fácil, né? Uma trajetória que não é fácil, porque aonde a gente nasceu, meu pai foi para o campo, ainda muito novo. Eu fui muito novinho ainda, né? Eu acho que eu tinha uns 5 anos para 6 anos, talvez, nem isso tudo. Uns 3 para 4 anos. E aí, meu pai, o primeiro campo dele foi um campo muito pequeno, né? A diferença de hoje é que às vezes os pastores querem ir para um campo grande logo, né? Quer ir logo, né? Ser bem sucedido. Mas os pastores antigamente não tinha esse negócio, não. Se era chamado, se era convocado para ser levado. Se ele chegasse num campo que tinha 4, 5 crentes, não tinha esse negócio, não. Ele ia pastorear, ia granjear, ia trabalhar, ganhar crentes, ia trabalhar, fazer templos, né? Fazer a obra de Deus, né? Como bem o senhor conheceu o General Sampaio. Lá o primeiro campo do meu pai. O primeiro campo foi lá em General Sampaio. Isso. Muito bem. E ali a gente meu pai passou 4 anos e meio, quase 5 anos, né? Foi bênção, né? Deixamos muitas pessoas para Jesus, né? Muitas cruzadas grandes que meu pai fez no tempo lá com o pastor Eliúde, né? Você se lembra das cruzadas grandes? Sim, sim. Então, meu pai fez muitas cruzadas grandes, como você bem conhece, 3 dias de evangelismo, de manhã, tarde e noite a cruzada. Na rua. E de noite a oração até umas altas horas, e quando era de manhãzinha cedo, todo mundo tinha que se acordar, né? Tem que merendar e evangelizar de novo, né? Porque as férias que a gente tinha, hoje é diferente, né? Hoje a gente pega uma férias e os rapazes querem tudo tomar um banho de açude, de praia, né? Jogar videogame, né? Jogar alguma coisa. As nossas férias era o quê? Você se lembra? É evangelizar. E a cruzada à noite, o pregador pregando e ganhando almas para Jesus. Sim, sim. Então, o primeiro campo que você, que o senhor presenciou ao lado do seu pai foi... O General Sampaio. General Sampaio. Qual era a sua idade na época? Eu me lembro muito pouco, né? Eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos. Sim, sim. Como a gente sempre fala, né? Você vai ali, seu pai já está ali ensinando, né? Isso. Já está ali ensinando a pastorear, porque filho de pastor tem que ser um pastor no futuro, né? Porque é a linhagem, né? Né? E o que você achava daquela ideia de seu pai ser pastor, né? Como você via isso? Era fácil para você ou para seus irmãos, né? E você tem vários irmãos pastores. Nós temos aí o Quemuel na Bolívia. Quemuel está na Bolívia, né? Ele é pastor, né? Ele lá, se eu não me engano, ele casou com a irmã Lili. Lili, né? Chama Liliane, não? Chama Liliane, chama Lili, mas ela se casaram lá no Imperatriz do Maranhão, né? Aquela região ali. Sim. Se conheceram ali, fazendo o curso de missões Imperatriz.
E aí dali surgiu, né? O casamento foi bênção, graças a Deus, tem 3 filhos, passaram um bom tempo ali. E depois a igreja ali enviou, né, para o campo missionário. Ele é missionário e é pastor, está trabalhando ali na Bolívia. E está construindo ali um bom lugar, né? Construindo um local que é para fazer, vamos dizer assim, para ensinar os missionários, né? Ser missionário, né? Campo missionário. Está fazendo uma obra boa, graças a Deus. Ótimo, nosso pastor Kemuel, desde já um grande abraço desse seu irmão, certo? A última vez que a gente se vimos foi, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Você estava fazendo a Águas de Lindóia, né? A gente fez toda uma caravana aqui com a minha família, meus filhos, minha esposa, né? Sou casado com a irmã Kátia, tenho 3 filhos, Lia Raquel, com 23, Eliel, com 13, e o Eliabe, né? É o que bota fogo no parquinho, né? Com 3 anos de idade, está aqui dentro de casa. Bênção de Deus, minha família. Então, mandamos um abraço daqui do Brasil, de São Paulo, para a Bolívia, nosso pastor Kemuel, certo? E sua esposa, a irmã Lili, que para a gente é uma honra de se chamar irmãos, né? Mesmo que não seja de carne, mas em Cristo e em criação. Sentimos falta, sentimos muita felicidade em saber que vocês estão bem, fazendo o que a gente fazemos aqui no Brasil, levar a palavra de Deus. Isso, né? Isso. Mas voltando aqui, pastor Nemuel, então como foi, né, a sua experiência, né, naquela época, né, você, seu pai, seus irmãos ali, General Sampaio. Isso, General Sampaio. Nós temos algumas experiências, né, lá muito boa. E eu vou falar de uma que poucos filhos de pastor passa hoje, né? Que não tem, né? É muito difícil, né? Filho de pastor do estado do Ceará, né? Questão. Meu pai, ele tinha um cavalo. Meu pai tinha um cavalo que bem manso. Ele cuidava 15 dias deste cavalo para fazer uma viagem de 15 dias. Acredita? Meu pai cuidava de um cavalo, alimentava bem, tudo bem direitinho, para fazer uma viagem de 15 dias, mas de uma semana. Era 15 dias cuidando do cavalo para suportar 15 dias de viagem? 15 dias. Mas, moço. Uma semana só, para ele poder ir lá visitar os irmãos. Sim. De cavalo. Meu pai ia, quando voltava, você já viu o cavalo chegar de viagem, cansado, e se deitar? Meu Deus, não. Ele se deitava. Ele vinha, o cavalo parecia que tinha corrido uma maratona. Vinha suado o bichinho. Suado mesmo. Com o pastor Samuel em cima ainda mais. Nós temos a foto ainda. Eu acho que eu cheguei a ver essa foto. Tem. Eu não sei se a gente primeiro transporte do meu pai, viu? Viu? O primeiro transporte. Na obra de Deus, né? Na obra de Deus. Eu já vi essa foto, né? Né? Ele em cima de um cavalo, né? Bem novo, né? Isso. Bigodão, se eu não me engano, né? E se a gente conseguir encontrar essa foto aqui, eu vou postar aí para os irmãos ver, tá? Vou postar aí para os irmãos ver. É muito bom, viu? Para vocês verem como era feita a obra de Deus antigamente. Essa é uma das experiências do meu pai, né? E outra experiência boa no General Sampaio, você conhece o açude lá, não conhece? Um pouco, já passei. Se você não conhece, eu peço que você vá lá um dia, quando você estiver lá pela Calcaia, vá lá e conheça. Açude muito grande, muito bom, lindo, grande o açude. Açude General Sampaio. O açude, a parede dele é de um serrote para outro. É de um serrote para outro. A paredona bem autona, assim, bem autona. Maior, a parede dele é maior na altura do que o do Sítio Novo, lá que a gente conhece. Daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Então é assim, meu pai, para ir para o outro lado, tinha que ir de barco quando ele estava cheio. Sim. Ele só andava de cavalo pelas estradas para ir lá para um local que ele ia, a cavalo, quando o açude secava. Se o açude não secasse, ele tinha que ir de quê? De barco. Aí pense aí 5 meninos dentro de um barco, faltando 2 dedos para afundar. Já tinha Daziel, o Kemuel, o Ismael, eu, o Daziel, tinha todos os 5 filhos já. Então a gente hoje agora e ainda tinha ainda o outro que faleceu, né? Que sim. O Jaziel. Sim. Era 6. Era Jaziel. Esse eu não conheci. Pois é, o Jaziel ele faleceu lá. Lá em General Sampaio. Naquele campo ali, porque assim, minha mãe,
ele tinha muito problemas, ele não é muito bem de saúde, né? E aí parece que ele bebeu uma água de lá e não se deu bem. Aí teve problema no estômago. Aí dali Deus levou, né? Deus levou. Então, lembra da idade? Eu não me lembro assim, mas a minha mãe conta que ele tinha 8 meses de idade, 8 meses de vida, né? Ele foi o primeiro dela, né? Não, Se eu não. não me engane. Não. Qual foi Ele foi... o número dos filhos? Eu acho que ele foi o terceiro. Então foi depois de você? Foi. É que se eu não me engano, o seu terceiro vem Ismael. Aqui é o primeiro, Kemuel. porque vem o Mael, vem o Kemuel. Aí vem ele, depois o Dazel e a Daziel. Ele é quase da minha idade, ele é só um ano a mais. Sim, um ano a menos, né, o Jaziel. O Jaziel. Então, assim, mas isso é uma experiência, né, que a gente passa na obra missionária, né? Que alguém diz assim, eu perdi trabalhando para Jesus. Só porque passou uma necessidade durante o dia. Eu quero ver, passar na obra de Deus é perder um filho pela obra. Você já pensou o camarada chegar lá, o filho só bebia o que? Leite normal, né? E quando chegar lá ele pede água. Minha mãe disse que ele nunca tinha bebido água, pediu água. E aí, com isso, né, ele se sentiu mal, teve que voltar. Mas é uma experiência que a gente ia para casa de uma irmã, que a gente andava num barco, 2 horas de viagem, parece que era 2 horas de viagem no barco. Era grande, né, o açude? Sim. O açude é grande. 2 horas? É porque ele ia devagarzinho, era muita gente. Aí eu Não era remo? Não, era motor. Aí então imagina, a motor 2 horas por dentro da água. Porque é um motorzinho pequeno e assim, o barco era um pouco grande, tinha que levar muitas pessoas, 30, 40 pessoas. E aí das bagagens, né, o pessoal levava ainda alimento. O outro lado fazia a obra. obra. Outro lado. Fazia a obra. No meio desse povo que ia levar ainda, fazia feira, né? O pessoal fazia feira. E meu pai aproveitava e ia, né? E aí chegando lá, a gente tem que subir um pouquinho. Chegando lá, ainda tinha ainda um curral de lado da casa. Imagine dirigir um culto, o bode berrando. Aí você vê, né? Os animais lá e tudo. Então, assim, uma experiência. Um dia lá, a gente ficou para dormir, porque não tinha como voltar à noite. Porque você sabe que só dá para andar de noite quando a lua está clara. Sim. A lua clara. Então com a lanterna, mas não dá ainda. Não dá. Muita gente ali, né? É porque o barco ele só anda quando a lua está clara. Sim. Porque para ver os montes, que lá tem muito serrote. Aí vai bate num serrote daquele. Dá para brincar não. Um monte de gente dentro do barco. Não, ali. dá certo não, meu irmão. Aí tem que dormir lá, imagine aí. A gente tem que dormir. Essa foi a sua primeira experiência? É uma das mais, né? Vendo seu pai pastorear. Isso. E como foi o primeiro pastoreio, no caso, não sei se chama assim, pastoreio, a primeira igreja, né, que o pastor Samuel foi cuidar, né? Você já falou sobre congregação assim, questão de congregação, eu só me lembro de uma, né? Porque assim, o meu pai já tinha dirigido algumas congregações antes da gente nascer. Mas uma das congregações que o meu pai dirigiu... sim, então não foi a primeira dele em si, questão de congregação. Sim, questão de congregação. Agora campo é outra coisa, né? Sim. Campo é outra coisa. Porque lá em Calcá tinha algumas congregações que o meu pai, ele não pastoreou, dirigiu. Porque pastorear é uma coisa, dirigir é outra, né? Porque o pastoreio é do pastor. Agora dirigir. Dirigente. Já foi consagrado a pastor. Naquele tempo ele era presbítero, né? Presbítero. Naquele tempo. Então isso se chama. É um dirigente de congregação, entendi. né? Que a gente entende lá. E aí o meu pai, das congregações, foi o Planalto Calcaia, né? Ele pastoreou também. Planalto Calcaia. Planalto Calcaia. Ele pastoreou outras lá, bem umas 4. E tudo isso, meu pai andava a pé. Puxando vocês ali. Tudinho. Andar 3, 4 quilômetros, às vezes, de pé. Puxando tudo. E o cavalo lá do senador? Não, lá nessa questão aí do general Sampaio, aí foi depois. Aí foi depois, Foi depois, né? Porque depois. Assim, todos aqueles que querem ir para o campo, ele tem que ter pelo menos uma base, né? Saber o que vai fazer. A gente não pode ir para o campo, eu vou pastorear a ovelha, né? Que a gente é considerado como ovelha, como diz a Bíblia.
Aí como é que tu vai pastorear a ovelha que tu não entende? Você tem que passar pela prova. Então qual é a primeira prova? Você tem que dirigir congregação. Você vai dirigir uma congregação, né, para você aprender como é que dirige um culto, botar uma pessoa certa para louvar. Não é todo mundo que louva lá na frente, porque senão não dá certo. Então você vai ver uma pessoa que vai dar uma mensagem boa, né? Não é todo mundo, que daqui a pouco a pessoa pode falar coisas que não é para falar. Então tem que botar uma pessoa que pregue bem, né? Mais ou menos, tem uma pessoa que tá, todo culto ele tem que ser bem dirigido para todo mundo sair satisfeito e alegre, né? Você bota uma pessoa para cantar um hino todo desajeitado, aí você acha, rapaz, bichinho, aí tem logo pena, né? Então é assim, vai aprendendo. Planalto Calcaia foi aonde eu era muito pequeno, mas eu me lembro de alguns irmãos. Antigamente não tinha esse negócio de chegar no culto, né, e ter aquelas estofado, não. Assim? Não, isso aqui, né? Hoje tem poltrona, né? Aqueles bancão duro para o cara sentar, né? Sentava ali e ficava 2 horas até 2 horas e meia louvando a Deus. E nem dizia que o banco estava ruim, não. E feliz da vida. Feliz da vida. Hoje a gente sabe, né? Tem as poltronas. E é bom demais, né? Tem as poltronas ali, o pessoal quando começa, já chega muita gente chega atrasado, né? Muita gente chega atrasado no culto. Tipo, o culto começa às 6 horas aqui em São Paulo, nós temos o culto da família, que é denominado culto da família. E às vezes a gente vê o pessoal chegando, né? Tipo, começa às 6 horas, 6h30 ainda tem gente chegando, às vezes 7 horas tem gente chegando, e quando senta parece que já deu a hora de se levantar e ir embora, né? Então as pessoas não... Isso. Né? É muito diferente, né? É muito diferente porque assim, irmão Elias, meu pai, no segundo campo dele, que o senhor foi conhecendo, né? Que a gente começou a se conhecer ali no Sítio Novo, vamos falar. Esse foi o segundo campo, segundo campo dele. Meu pai, quando não dá, olha, dia de domingo era um dia mais difícil. Por quê? Meu pai dirigia a escola dominical, 11 horas parava. Minha mãe já ficou em casa, que ela não podia vir, mas ele levava os filhos tudinho no carro. Você se lembra da Marajó, né? Lembro. Eu andei atrás da Marajózinha lá, né? Rapaz. Às vezes correndo atrás e às vezes dentro ali, né? Marajó tem história, não tem não? Tem história. Eu lembro que uma vez foram lá pro Capim Grosso e tinha muita água. E passaram lá, rapaz, dentro daqueles poços lá e quase fica a Marajózinha, viu? Mas se eu não me engano, até o Jonas, um dos músicos lá em Sítios Novos, tocava guitarra, né? E saiu empurrando, né? Para poder não ficar dentro d'água, né? Porque a senão... Daziela, ela vinha em cima, nós vinha tudo em cima. Meu pai mandou a gente ficar lá Porque meu pai sempre, quando levava a Marajó, quando queria levar o som ou alguma coisa, colocava o reboque. Você se lembra do reboque? Lembro do reboque, lembro. E aí, meu pai botou nós tudo em cima do reboque. E aí, quando botou a Daziele muito pequena, aí nós se segurando, a Daziele não conseguiu. Daziele, quando caiu, aí como você bem falou, o Jonas viu só os cabelos, já ia descendo. Rapaz, quem ia descendo? A Daziele. A Daziele já ia descendo na água? Aí o Jonas pegou pelos cabelos. Meu pai. Essas são um pouco das histórias Jesus. De vida do nosso pastor Nemuel Ferreira, junto aos seus irmãos, os amigos daquela época ali em Sítios Novos, né? E junto ao pai dele, né? Então o líder ali era o pai dele, né? E essa é uma das histórias, né, que ele lembra bem. Eu fico muito feliz de ouvir elas, mesmo histórias perigosas, né? Como essa, né? De quase perder a irmã, mas fazendo a obra de Deus. Tinha que passar para levar alguma coisa muitas vezes para os irmãos ali, além da palavra de Deus, né? É muito gratificante ouvir essas histórias, porque são histórias verídicas, né? E felizes, né? Porque de salvamento, né? De salvamento de vida, e Deus ele sempre supriu as necessidades das viagens, né? Não importa se era com cavalo ou se era com a Marajó, né? Tinha lá um Jonas lá para empurrar, para pegar, né? Né? A gente fica feliz. Me fale agora, na sua adolescência, como foi,
né, ser filho de pastor, ou Nemuel, né, Ferreira, como foi para você na sua mente, na sua vida, né? Porque assim, a gente tem uma trajetória e às vezes tem muita coisa que a gente se esquece, né? Mas tem outras coisas que a gente se lembra, né? Muito bem, graças a Deus. E ali na minha adolescência, às vezes foi muito difícil, porque na adolescência a gente quer fazer o que a gente quer, não o que o pai quer, né? Mas meu pai, ele foi muito rígido, né? Não em questão de bater, né? Fazer ele a força assim, a pulso, mas ele conversava, disse, olha, eu quero todo mundo ajeitadinho, vá tomar um banho, porque ele já sabia que ele dizia assim, ó, vamos lá. Aí todo mundo tomava um banho, todo mundo se ajeitava, entrava no carro, né, e ia. E quando ele não dava para levar, ele ia na frente, minha mãe ajeitava tudinho. Aí aquela cordinha descendo. Você sabe que tem lá uma descida, né? Hoje não, aquela descida tá bem baixa, né? Hoje aquela descida tá bem baixa. É a do contínuo, do contínuo, né? Do contínuo tá bem baixa. Ali era alta. Ali. E aí veio do Planalto, né? É, do Planalto, desce o Planalto, né? E rapaz, e ali, quando a gente chegou, a casa pastoral não tinha uma porta, sem reboco. Eu acho que nem piso tinha. Meu pai começou a fazer o piso, colocar as portas, ajeitar tudo, né? Foi um momento muito difícil, né? Mas Deus foi dando vitória. E aquela minha adolescência ali, meu pai nos levou muitas das vezes, à força para o culto. Então é assim, o meu pai, ele não dava moleza. Esse é o perigo de hoje, dos pais dar moleza para os filhos, né? O filho, não, eu não vou para culto não, eu não quero ir não. Meu pai não tinha essa conversa não. Ajeita todo mundo, vamos para o culto, não tem esse negócio de querer não, né? Não tem esse negócio de dizer eu não quero, eu não posso, eu não vou. Meu pai não tinha isso na mente dele não. Eu sempre lembro quando nós somos pais hoje, né? Você tem, né, daqui a pouco você vai falar. Eu tenho 3 filhos e a Bíblia ensina muito bem sobre essa ideia, né? De ser mole com os filhos, né? É ensinar realmente, ensinar muitas vezes muito pulso mesmo. Com pulso mesmo, né? Hoje tá difícil, né? A gente não pode dar um chinelado ali no bumbum do bebê ou do neném, no caso, na criança, né? Mas a Bíblia, ela ensina, ela é muito forte sobre isso, né? Ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Aí eu sempre friso essa palavrinha, essa palavrinha aqui, para quando ele cresça. Não se desviará. Isso, para quando ele cresça. Essa é a palavra-chave, sabe? Que gira a chavezinha. Para quando ele cresça. Está dizendo que ele é criança. Então eu sempre falo, nasceu ali no momento do parto, ali é o momento certo de você já ir moldando o seu filho, né? Para quando ele cresça. Então significa que ele é pequeno. Então é ali que precisa ser ensinado. Moldado, né? Moldado, começa ali. Então é tudo ali. Entendeu? As pessoas muitas vezes perguntam, Elias, por que você espera seu filho ficar com 4, 5 anos para colocar em uma creche? Eu aprendi assim, os primeiros anos de vida tem que ser com a família, pai, mãe e os irmãos, porque é ali que vai ser moldado nele caráter, a forma, né, da família, o caráter que ele precisa ter. Você entendeu? Então, esse é o meu pensamento, né? Então, cada pai sabe o que é melhor para os seus filhos, assim eu imagino. Entendeu? Então, mas esse é o que eu tenho ensinado para meus filhos, né? Então, desde ele pequeno, nós precisamos realmente mostrar a verdade a eles, levar para o céu, empurrando, entendeu? Ensinando, é aqui, meu filho. A Bíblia diz que o céu se consegue à força, a pulso, né? Porque o ser humano, o carnal, pela vontade dele, ele não quer nem o céu. Você sabia disso? O ser humano natural, pela vontade dele, ele não quer ir para o céu. Mas nós temos o espiritual. E só quem faz o homem sentir de ir para o céu é o Espírito Santo na vida dele, né? E aí, o céu, ele só vai para o céu à força. O que é isso? Ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Então é assim. Meu pai, muitas das vezes eu dizia assim, pai, isso é muita ignorância. Eu dizia,
Eu tinha o que, 11 anos para 12 anos. Eu dizia, pai, que ignorância é essa? E ele dizia assim, não, um dia você vai entender. Entra dentro do carro e mostra embora. Entra dentro da Marajó. Entra dentro da Marajó. E aí, quantas das vezes meu pai... Hoje é uma Duster, viu? Falei. Mas sofreu, né? Sofreu. Mas Sofreu, né? Como é? É 35 anos de cavalo. Do cavalo. A Duster. É, mas sofreu. São 35 anos de ministério. Meu pai tem quase a minha idade de ministério. Quase a minha idade. Então é assim, não é fácil não hoje. Porque uma pessoa que vai... Um exemplo aqui, né? Eu conheço alguns que quando vai para o campo, e aí chega lá, ele quer tudo nas mãos. E novinho. Novinho, acaba novo, não sabe fazer um trabalho, não sabe fazer nada. Quantas das vezes... Olha, eu vou contar aqui uma história aqui com meu pai. Eu não vi, mas o meu pai me contou. Ele estava em General Sampaio, no primeiro campo dele, e ele disse assim, que foi lá para frente da igreja, e lá na frente da igreja ele disse, Senhor, só vou comer hoje só arroz e feijão. Porque já estava comendo só o arroz e feijão, né? E ele conversou com Deus, né? Senhor, eu queria tanto, alguma coisa. E ele disse sentado assim na frente da igreja, sozinho, ele ouviu uma pancada na parede, pá! Quando desceu, diz o que era que caiu nas pernas dele? Um avoante. Um avoante não, meu filho. Um avoante é pequena. É aquela maior zona que você pensa. É a galinha da Angola? Não. Não, o capote aí no Nordeste, né? Não. Asa branca. Ela é bem grandona, você sabe que é uma asa branca. Pode ser chamado de maná aí, não? Pode ser também, né? O maná? Aí Jesus mandou, ele pegou, correu lá pra dentro, disse, ó do céu, que Deus mandou. A mãe foi logo ajeitando. Peraí. Tem que lembrar que essas histórias não é pra qualquer um não ouvir, viu? Não. Além de ouvir, tem que crer, né? Porque tipo assim, tem histórias que é só para crente, você que está nos assistindo agora, né? Não sei se de noite, de dia, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, tem que ter fé. Tem que ter fé. Se você não tem, isso aqui não é para você não. É verdade. Né? Isso aqui é para quem realmente tem fé. Porque eu sempre falo, Deus ele só dá aquilo que você necessita, entendeu? Então, está realmente necessitado, que não tem jeito de o homem fazer por você. Não tinha, naquela época, não tinha ninguém que fosse trazer um avoante. Não. Como é o nome do maná? Meu filho. Como é o nome do maná que caiu? Se você trazer uma, vamos dizer assim, uma hamburguesa, né? Aquela hamburguesa grande, é do tamanho dela, né? Sim. Que é uma asa branca, é grande, uma hamburguesa, grande, né? É grande, uma asa branca é grande. Ela dá quase meio quilo. Então, não é pelo fato de ser para nós hoje, coisa assim que nós temos um pouco mais, né? Não é tão simples quando você não tem. Eu sempre falo, às vezes um pai de família está precisando de uma ajuda, mas essa ajuda não é, vamos supor, R$1.000 hoje. Não, ele só está precisando de um litro de leite para o seu filho. E isso é a ajuda que Deus manda, entendeu? Não é para enricar ninguém, mas sim suprir a necessidade do seu servo conforme ele pediu, entendeu? Então, essa é a ideia, né? Dizendo que adorar a Deus, servir a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir. É verdade. Lá onde a gente morou, em General Sampaio, tinha o irmão José. Memória. Era um senhor magrão alto. Ele gostava de plantar, né? Eu acho que o senhor vai se lembrar daquela cabaça. O pessoal pensa que cabaça é só para enfeite, mas tem cabaça que come. Você sabia disso? Não sabia disso. Pois é, tem um tipo de cabacinha que ela é mais ou menos assim, desse tamanho, que ela serve para alimento. E o irmão Josias sempre trazia girimum, melancia. Ele vinha da casa dele, dava uns 10 quilômetros talvez. Ele vinha de jumento, trazendo, às vezes, um girimum, uma abóbora, né, que o pessoal conhece. Essas coisas, né? Feijão, essas coisas para lá para casa. Mas imagine um irmão, 10 quilômetros, ele vem de pé puxando o jumento com as coisas em cima, para tentar ajudar o pastor em alguma coisa.
Isso é Deus. É. Isso é Deus. E isso para mim é mais do que uma oferta, é mais do que um dízimo. Né? Mais do que um dízimo, nós sabemos que realmente o pastor ele precisa dessas coisas, né? Então a obra de Deus é necessitada em qualquer lugar, até dos Estados Unidos, né? Então é necessitado. Precisa de pessoas que realmente doem sua vida, né, para o Senhor Jesus, né? É só assim que a obra de Deus cresce. Verdade. Porque o missionário, como todos nós somos missionários, precisamos se alimentar. Porque quando você tira a sua vida, como o pastor Samuel fez, você também já fez em alguns campos, em algumas congregações, né? E precisa de algo, né? Precisa. Então, mas isso é como nós estamos contando, é a história para crente, aquele que realmente crê no nosso Senhor, que Ele faz milagre, não importa se é um grão de arroz, entendeu? Não importa se é um pássaro, mas que realmente você acredita que Deus fez um pássaro cair do céu, para o servo não comer só o feijão e arroz que ele já vinha comendo há dias, né? Isso é fé, irmão, né? Isso é fé. Mas a mesma fé que moveu o coração de Deus com o pássaro tem poder de te dar um carro, te dar tua saúde, não é? Te dar tua saúde. Então aqui não é nem um termo de pregação em si, mas sim de vida, né? São histórias, né? Aí histórias verídicas de provisão, né? Do nosso Deus, vivência, com o servo, né, missionário que está na obra, né? E então nós estávamos lá naquela palavra de seu pai ser um rígido, né, com vocês, tentando ensinar. Pai, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu, por si próprio, naquele tempo, na adolescência, se eu fosse fazer a minha vontade, não sei nem se eu estava vivo hoje. Porque os meus amigos de infância, que eu conheci, que até filho de crente, que eu conheci, hoje estão debaixo da terra. Você conhece muito bem, não vou dizer o nome, mas morava em frente da nossa casa, lá do Sítio Novo. Você conhece o irmão, que tem carro, tem tudo. Sim, sim. E ele ia para a igreja, né? Era com ele, a esposa, e hoje está morto. Por quê? Porque não quis servir ao Senhor. Então meu pai, ele foi muito... Mesmo ali o pai tentando ensinar ele... mas ele não quis, né? Mas porque assim... eu louvo a Deus pela vida de um homem que onde você viu. Você viu muito bem. Quando eu vi para a foto do meu avô. Você conheceu o meu avô. Homem crente. Com toda dificuldade. Todo defeito, mas homem crente. Você sabe como é que o meu avô se levantava 4 horas da manhã? Quando eu ia para a casa dele? Todo dia eu ia na casa da minha avó e do meu avô lá, que ele morava bem pertinho, né? Que você conheceu. Manuel Jerônimo, né? Você conheceu muito bem, meu avô. 4 horas da manhã ele se ajoelhava e ele cantava os hinos de joelho. Ele lia a palavra de joelho e ainda passava mais 1 hora de joelho. É fácil? Cantar os hinos de joelho, ler a palavra de joelho, passar mais 1 hora de joelho ali orando. Quando dava 5 horas ele se levantava. Só se revertindo. O velho, agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu nunca vi uma doença, eu nunca vi uma dor para ele não botar a mão e Jesus não curar. Meu avô. Eu vou lhe contar uma experiência com meu avô. Meu avô, um certo dia, eu passei a noite com uma dor de ouvido. Ele, 5 horas da manhã, ele se levantava. E aí ele ia lá para casa, batia a porta. Ele sabia que a gente se acordava cedo. Ele chegou lá umas 6 horas da manhã. E eu com a dor no ouvido. Eu disse, ele perguntou, o que tu tem, nego? Eu chamava de nego. O que tu tem, nego? Voltou com a noite todinha com a dor de ouvido. Eu disse, deixa eu fazer uma oração por você, meu filho. Eu só vi ele colocando o dedinho assim no meu ouvido. Quando ele tirou, não senti mais nada. O senhor acredita que eu lembro disso? Você acredita que eu lembro disso, você reclamando dessa dor de ouvido? Mas rapaz, tá vendo aí, ó? Eu lembro disso. Aí, ó. A gente, juntos, na mesma casa, pastor Samuel ali, cuidando da gente, eu morei 2 anos com eles, né? E eu morava muito longe, né? Lá na região de Sítios Novos, Calcaia, Ceará. E passei 2 anos morando com eles, né? Depois eu voltei para casa de minha mãe
E a gente veio para São Paulo, né? Então, desde daquela época, eu estou aqui em São Paulo desde 99, né? E meus filhos são todos daqui. E eu lembro disso, né? Mas não sabia que o irmão Jerônimo tinha, pelo poder da fé, da oração, né? Meu avô era um homem de oração e eu não vi uma doença para ele colocar a mão e Jesus não curar. Meu avô gostava de orar. Meu avô só acredita que ele deitado na rede, ele era deitado na rede se balançando e cantando. Passava o dia cantando. E louvando a Deus. Meu avô, eu louvo a Deus porque ele me ensinou também. Aí imagine um rapaz de 13, 14 anos com todo aquele problema, né? Porque todo rapaz de adolescência tem, né? Mas o meu avô, eu fui agraciado. Porque o meu avô, ele nunca chamou eu assim, bora, assim não. Ele dizia assim, meu filho, vem cá. Ele pegava assim na minha mão, vem cá, bora aqui, orar mais a sua avó. Eu me ajoelhava, rapaz, quando eu me levantava, não sentia mais joelho não. Meu avô tinha 2 caroços no joelho, 2 caroços aqui, ó. 2 caroços pretos assim. Quando eu disse assim, meu Deus do céu, 2 caroços assim. Qual é o homem que tem 2 caroços aqui hoje? Assim no joelho? Não tem, de orar. Porque disse que vai ficar feio. Bem assim até, né? E a minha avó também tinha. Então é assim, minha avó me ensinou também muita coisa. Muita coisa. Ela dizia assim, olha, cresça no temor da palavra do Senhor, leia a palavra, leia. Só que naquele tempo eu queria muito aprender a ler, mas não conseguia. Tentava e a cabeça... Isso com 14, 15 anos já? Isso já. E aí quando eu entrei os meus 17 anos de idade, por aí, 17 anos, e aí uma irmã que ontem a gente conversando sobre a vida dela, né, que a gente tem o respeito, o carinho, o amor por ela, naquele tempo já era a diretora lá do Sítio Novo. Já era diretora naquele tempo. Olha que tempo já faz, viu? E aí ela, além de diretora, ela era professora ainda do 4º ano. Cabeleireira. Foi minha cabeleireira. Não pagava um tostão, já se fala o nome dela. Não pagava um tostão. É isso aí. Irmã Verônica. Irmã Verônica. E aí o que acontece? Ela viu uma moça muito nova. E aí ela olhou para mim, a irmã Verônica, disse: "Você sabe ler não?" Aí eu disse: "Sei não." "Pois se sente aqui que eu vou mandar uma moça. Ela vai se sentar com você meia hora. O senhor acredita que essa moça passou meia hora comigo? Foi o suficiente para eu sair da escola, já começar a ler os letreiros tudo por todo canto. Eu saí, porque tinha um ônibus, né? Aquele ônibus que saía, né? Meio-dia, para voltar. Sim, sim. Aí eu acho que não sei se ainda tem. Tem. Aí, eu me lembro... Eu sei que tem, porque todo ano eu vou à minha sogra, né? Minha sogra mora em Sítios Novos. Né? Aí o ônibus da Empresa Vitória. Vitória. E aí eu já saí, eu andando, e os letreiros eu já estava lendo tudinho já, acredita? Meia hora, ela sentou e ensinou eu a ler. E eu juntei as letras e comecei a ensinar. Comecei o quê? A aprender a ler. Por quê? Quase 15 anos ali. Quase 15 anos ali, homem. Mas louvo a Deus pela vida da irmã Verônica. Sim, que Deus encaminhou ali. Porque os pais sempre, eles trabalham muito, né? Meu pai, minha mãe, sabe ler, sabe escrever. Mas naquele tempo ali, era muito difícil, meu irmão. A gente parar para poder ensinar um filho a ler e a escrever, ou não é? E aí a irmã Verônica chamou a moça. Rapaz, que existe o Estado, né? O Estado, ele faz ele não põe um caráter em si, não. Coisas de vida, mas é ensinar alguma coisa, né? Aí, deixa eu retornar aqui. Eu queria muito rever essa moça para agradecer, né? Agradecer que ela teve a hombridade assim, a delicadeza de se sentar e me ensinar
me ensinar a ler, né? Um pouco, né? Porque é difícil uma pessoa ler com os pormenores, né? Os pormenores, vamos dizer assim, com um ponto, interrogação, Sim. tudo. E ela me sentou naquela cadeira, não sei se tu se lembra ainda, aquela cadeira da escola, que era aquela que a pessoa se sentava, para se sentar tinha que levantar assim, ó. Né? Lembro. De madeira. Aí no meio dela assim, tinha um canto de botar os livros, né? E aí a gente botava o livro em cima e ia escutar, ouvir ou ler junto com a professora, e ela ia escrevendo no quadro, depois a gente ia passando pro caderno. Então é assim, ela se sentou e passou ali meia horazinha só. Foi só o tempo de eu pegar e já começar a sair, já comecei a ler. Isso aí eu agradeço demais, irmã Verônica. O esposo dela também, É, ontem nós Gildemar, ligamos né? para ele, né? Ontem, né, dia... quanto foi ontem? Foi ontem, né, à noite, né? Foi 15, 16, né? 16, 17 de julho de 2025, tá? Tá aí. Colocamos aí no vídeo pra gente lembrar qual é a data que nós estamos hoje. Isso. Né? Dia 16/7 de 2025. Irmão Gildemar, né? Uma bênção de Deus. Nós estávamos ali ontem lembrando, conversando, lembrando de nosso passado na obra de Deus, né? É De verdade. moto por dentro, no escuro, né? Vindo de Capim Grosso e outros cantos Imagine mais. 15 homens de moto. Imagina, né? é isso que eu sinto saudade, sabe? Rapaz. Aqui em São Paulo a gente não tem isso, né? A gente não tem isso, esse aproxego, né? Essa amizade entre irmãos de sair. Eu não sei se eu estou falando bobagem, pode ser só a minha vida que é assim. Muitas vezes a gente sente saudade disso, sabe? Porque Verdade. nós somos cearenses, a gente vem dessa linhagem de trabalhar para o Senhor, né? Todo mundo, ou de moto, ou de cavalo, Isso. ou de Duster, ou de Marajó, né? É. E a gente gostava de fazer e a gente sente saudade. Quando eu vou lá visitar minha sogra, eu me reúno com os pastores ali também e vou fazer a obra do Senhor, lembrando, sabe? Aquele sentimento de lembrança no presente, sabe? E tentando fazer a obra de Deus, sabe? Isso é muito bom. É muito bom. Lembrança boa, né? Me diga aí, pastor Nemuel Ferreira, como foi para você começar sua obra ministerial, né? Veio primeiro o diaconato, como foi, sucedeu até hoje, pastor? O meu ministério, ele foi assim. Quando meu pai saiu do Sítio Novo para Iracema, eu chegando lá em Iracema, e aí eu resolvi dar mais tempo para Deus, né? Mais tempo, viu? Dar mais tempo para Deus. E ali eu já com 17 anos, 17 anos e meio, né? 17 anos e meio. Olha, eu estava no Sítio Novo ainda, e eu tive um sonho que um carro chegava e pegava nossas coisas e levava. Aí eu disse: meu pai, Deus vai levar nós para outro canto. Meu pai olhou assim para mim, não sei se ele vai se lembrar. Deus vai levar o senhor para outro canto. Não deu 6 meses, meu pai foi para Iracema, né? Eu já estava com 17 anos e meio. E ali quando eu cheguei, e aí eu disse assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa para ter uma boa história. Como filho de pastor é uma coisa, né? Mas a gente tem que construir a nossa história. E aí eu, já chegando perto dos meus 18 anos, eu me batizei. Quando eu me batizei lá em Iracema. Porque Mael já se batizou lá no Sítio Novo já, né? Aí me batizei. Aí eu disse: pai, eu quero pregar. E aí eu já estava lendo a Bíblia, já tinha lido a Bíblia já comecei. Isso com qual idade? Já com quase 18. Rapazinho, já. Com quase 18. Já sabia ler? Já sabia ler, né? Graças a Deus. Então,
Deus foi abrindo a minha mente, e ali eu disse: Senhor, não dá para fazer a tua obra sem o batismo com o Espírito Santo. E eu disse assim: eu não quero ser batizado com o Espírito Santo só por ser, eu quero ser com fogo mesmo. O Pai de Deus me batizou com o Espírito Santo, eu dava cada pulo, que a perna voava para cima, para baixo. A minha mãe até hoje diz assim: rapaz, naquele dia o Nemuel levantava a perna e pulava, porque rapaz é bom demais, homem. Alguém diz assim: não, rapaz, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não precisa fazer isso. Olha, cada pessoa o Espírito Santo usa de uma maneira. Tem gente que chora, cai no chão, mas tem gente que pula. Lembrando que isso não é coisa material. Isso. Então, nós mesmos não entendemos como é. Mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, nós, cada um de nós, a gente não entende como vem. Não. Né? Nós temos o Espírito Santo dentro da gente, né? E ele move o nosso íntimo, o nosso pensamento, vai até o nosso íntimo ali, né? Até o tutano, e a gente mexe sem querer. Quando né? uma pessoa, sem querer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando uma pessoa diz uma coisa dessa, é porque ela nunca foi inflamada de verdade pelo Espírito Santo. Sim, sim. Ela nunca foi. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela deixa de fazer a vontade dela. Por isso que tem muita gente fazendo a vontade dele, mas não do Espírito Santo, porque não é cheio. Você vê que quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo com fogo, eles foram fazer o que? A vontade de Deus, a vontade de Jesus, não a vontade deles. Por isso que o Evangelho cresceu. O Evangelho não cresce tanto hoje em questão, porque há muita gente não faz a vontade de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não faz a vontade dele. Então ali Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Meu pai saiu dali, foi para o São Joaquim, para o Campos Belo, e ali Deus foi me abençoando. Depois foi para outra região chamada São Joaquim, e ali eu já estava com 20 anos de idade, com 20 anos. Eu com 20 anos de idade, aí o meu pai me botou como cooperador. Botou lá no púlpito, comecei a pregar, mas o começo dali foi em São Joaquim. Depois meu pai foi para o Senador Sá, aonde eu conheci minha esposa, né? E ali meu pai me ajudou no ministério, me ensinando. Eu dirigi congregação ainda, ali uma congregação com o meu pai. Mas aí já casado? Não, peraí, casado ainda não. Não, ainda estava solteiro. Solteiro. Era diácono já? Não, só cooperador. Né? Mas já dirigindo já dirigia cultos, pregava, já ajudava meu pai nas congregações. Eu me lembro que um dia, nas congregações do Senador Sá, estava todos reunidos. Olha, quando eu chego lá, eu vejo aqueles jovens do nosso tempo, a gente começa a chorar, nós, tudinho. Sim. Porque nós era muito amoroso um com o outro. Já pensou aí, 20 jovens, ou 30 jovens, ou 40, reunidos, cheios do poder de Deus? Um dia eu pregando, um dia à tarde lá, nessa congregação da Serrota, do Senador Sá, eu pregando, terminei de pregar, eu fui beber um copo d'água, voltei. É uma tarde maravilhosa que eu nunca me esqueço mais. Que quando meu pai me chamou para fazer a oração, quando eu comecei a orar, era colocando a mão na cabeça do jovem e sendo batizado com o Espírito Santo na hora, assim, era só colocando. Histórias para crente, viu? História para crente aí. História para crente, pessoal. Vão recebendo aí. É para crente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que só tem uns 4 que estão fora. Talvez, no máximo. O resto tudo casaram e hoje é diácono e é presbítero. É cantor e serve a Deus. Da mocidade daquele tempo. Tudo serve a Deus, tudo, a grande maioria. Se tiver 3 é muito fora. Não tem. Já tem, olha, tem um aqui que eu conheço ele, o Paulo Thiago, que hoje ele é
um diácono lá da igreja da Montese, servindo ao Senhor. O seu irmão é diácono também. E é no tempo que nós era tudo jovem lá. Foram criados ali dentro do poder do Espírito Santo de Deus. Se a gente não for criado desta maneira, Elias, a gente se desvia. É bem rasinho. Sem o poder do Espírito Santo, a gente se desvia. Mas tendo o poder do Espírito Santo de Deus, a gente não tem nem pensamento, nem vontade, nem querer se desviar. Porque quem domina é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente não tem nem essa vontade de se desviar para o mundo. Verdade. E aí, já pregando, ensinando, né? Trazendo ali a ministração da palavra, já com 20 anos, passou a ser cooperador. Isso. Né? Vamos. Então, e aí como foi que passou a diaconato? Chegou ao presbitério? Em 2001, deixa eu olhar aqui, me lembrar, 2010. 2010 meu pai estava lá e aí eu tentava, eu vi falar do curso de Imperatriz do Maranhão. Aí eu dizia, meu pai, eu queria tanto ir. O meu pai, você não vai. Aí mandou o Kemuel. Rapaz, eu fiquei chateado, viu? Porque eu queria muito. Pastor Ramos passou lá por casa. E eu dizia, Pastor Ramos, eu tenho muita vontade de fazer este curso, eu quero ir. Só que o meu pai mandou o Kemuel foi. E aí passou-se 2 anos, quase 2 anos. Eu me casei em 2012 me casei. E aí o meu pai saiu de lá, foi para Aurora. E aí eu deixei meu pai e fui para onde? Fui para Fortaleza. Já com a esposa? Já com a esposa, e aí minha esposa, lá eu trabalhando na Madeira Misterral. E lá na Madeira Misterral, trabalhando, e eu com 15 dias, como já te contei, e aí meu ombro inchou. Pedi as contas. Aí eu fiz uma prova com Deus, eu tomando remédio, e o remédio não servia para o ombro. Não servia para o ombro. E aí eu disse, Jesus, eu tenho muita vontade de fazer esse curso. Lembrou de Jerônimo? Rapaz, me lembrei do Jerônimo. Aí eu disse, Jesus, eu quero uma prova tua. Se eu tenho vontade, mas se é da tua vontade, eu quero que o Senhor cure esse ombro agora. O ombro fez assim, ó. É para crente, rapaz, é para crente. O ombro desinchou. Eu liguei para ele e disse assim, pai, eu quero ir para o curso de missões. Eu senti de Deus, Deus me falou, fiz a prova e assim, pô, vamos conversar com o pastor Eliud, com os pastores. Você se lembra do pregador, aquele pregador que ia muito para o Sítio Novo? Já eu me lembro o nome dele, né? E aí, eu fui para lá, ele me deu um dinheiro, fui para outro, me deu também, o pastor Eliud me ajudou, pastor Eliud, ele me ajudou com as passagens de volta. É um homem de Deus, pastor Eliud Calcaia, viu? Eu louvo a Deus pela vida dele, um grande homem que me ajudou no ministério. Hoje o nosso pastor Eliud Fernandes, né? Eu lembro quando ele foi empossado lá em Calcaia, eu tinha, creio que uns 5 a 7 anos, de 5 a 7 anos eu tinha, foi pós o Deus ter levado o nosso grande pastor Antônio Rodrigues, se eu não me engano. Não conheci, mas o pai conheceu. A gente conheceu, cheguei a ver, congregávamos lá. Na época a igreja, o templo era pequeno, era 5 tesouras, se eu não me engano, né? O pastor Samuel deve lembrar muito. Eu era criança, né? Aí a gente fomos para todo o velório do nosso pastor Antônio Rodrigues, né? Que Deus, saudosa memória, né? Como a gente chama. E aí veio o nosso pastor Eliud Fernandes, né? Que é um grande homem de Deus. Hoje ele, se eu não me engane, você pode confirmar, ele está jubilado. Jubilado, né? O seu filho. É a forma de dizer que deu vai descansar um pouco, né? Isso. Vai descansar um pouco. Mas pastor não tem jeito, né? Tem não. Não tem jeito. E hoje nós estamos nosso irmão, amigo de infância, né? Nosso pastor Daniel. Ali, né? nosso amigo de infância, viu? Nosso amigo de infância. Às Verdade. vezes a gente conversa pela internet, é benção ali, tem as irmãs dele, né? Kelly, a Dani, né? Né? Dani, tem a outra também.
tem um bocado. O El, Kelly, a Elke, a Elke, Kelly. tem os irmãos dele também, que eu não estou lembrado, né, de todos os nomes, né, mas eram nossos amigos de infância, arengávamos muito, dava muito trabalho. Nosso irmão Paulo Valentim era um dos, o pastor Samuel vai lembrar, ele já dorme com Cristo também, né, saudosa memória, irmão Paulo Valentim, né, acho que os irmãos das antigas ali do Templo Central em Calcaia, pastor Elides Fernandes, pastor Dani hoje, vão lembrar, né, do meu pai, é o irmão José Alberto, né, José Alberto, era conhecido como Herodes. Isso, né? Então, os irmãos das antigas sabem muito bem quem é meu pai. Isso. Né? Eu sou um dos filhos dele, eu sou do meio dos homens, né? Eu sou Elias Castro, né? Estamos aqui em São Paulo fazendo a obra do Senhor, né? E aí você foi, voltando para a história, para a biografia, aí era para você ter ido lá para pedir para o seu pai para ir para a cidade de Imperatriz Maranhão ali. Não. Quem foi o pastor Kemuel. Isso. Aí quando chegou em 2012, e aí passou tudo isso, né? E eu senti, né? E Deus confirmou, né? E aí eu fui, passei quase 4 meses lá. Kemuel já estava lá. E aí, rapaz, foi bênção, né? Aí melhor do que ter ido só. Mas os pais sabem o que faz, rapaz. Aí, não tem jeito, né? Aí quando eu cheguei lá, olha a experiência. Aí eu cheguei, aí a gente foi dormir numa casa, lá eu acho que tinha 6 casal. E eu me deitei num quarto, e a Rosinha chorando muito, porque nunca tinha saído de perto da mãe, muito perto dos irmãos. Rosinha é sua esposa? A minha esposa, e aí eu disse assim, Jesus, eu já estou cansado, já passei 1 dia e meio, quase 2 dias sem dormir, que preste. Conversa com ela aí, porque é com o senhor aí, não é comigo não. Demorou 5 minutos. E ela olhou, ela bateu aqui e eu dormindo. Que foi, mulher? Deixa eu dormir. Aí ela disse assim: tu falou comigo? Eu não. Falei não. Aí depois ela me contou que eu ouvi uma voz dizendo: por que choras? Foi eu que te trouxe para cá. A voz no ouvido dela dizendo: por que choras? Foi eu que te trouxe para cá. Então pronto, a mulher se calou, enxugou os olhos, passamos um tempo lá, voltamos. É história para crente. É história para crente, rapaz, porque isso é espiritual na veia, entendeu? Espiritual, o que tem aqui é sangue na veia, né? Mas aí é espiritual na veia, só crente sabe. E aí graças a Deus, a gente voltou. Eu fui direto para o senador Sá, né? Porque eu estava muito cansado. E aí eu passei uma semana. Quando foi uma semana, ele ligou: tá fazendo o que aí, mano? Que é o jeitão dele, né? Tá fazendo o que aí? Eu disse assim: sim, senhor, benção, Deus te abençoe. Venha-se embora. Venha-se embora. Seu canto nem aí não. Venha-se embora, que aqui tem lugar para você trabalhar. Aí eu disse assim: deixa eu menos descansar. Fui 4 meses. Porque 4 meses lá, ninguém dorme de que presta não, só dorme de madrugada, 3 horas só, 3, 4 horinhas pronto. Estudando, de manhã, tarde e noite. E final de semana lá tem que evangelizar, e ainda tem as vigílias. É assim, Imperatriz do Maranhão. Então eu voltei, passei uma semana lá na casa da minha sogra, disse: bora, Rosinha, estão chamando. Peguei o ônibus, voltei para Aurora. Pensa aí, meu irmão, 2 dias de viagem, bem dizer. Porque eu tive que sair lá da região, dali, perto de Sobral, para Fortaleza. De Fortaleza para a região ali do Cariri, que é Aurora. É quase 1 dia e meio de viagem, ó. É muito longe. São 300 quilômetros, quase 400 quilômetros de um lado e 500 quilômetros do outro. Imagine aí. E aí a gente foi. Deus abençoou tanto, Deus salvou, Deus curou naquela região. Deus fez bênção. Lá Deus foi maravilhoso com a gente, né? E ali fomos, depois dali meu pai foi para o Assaré, que você conheceu o Assaré, né? E ali o meu pai, mas só que voltando um pouquinho, lá em Imperatriz do Maranhão, para quem vai trabalhar como missionário,
eles lá já consagram o missionário ao presbitério. Você sabia disso? Não sabia. Pois é. O pastor olhou e disse assim, ó, todos que vão para o campo trabalhar vão ser consagrados ao presbitério. Mas lá é com eles. Meu pai é outra coisa, né? Quando chega aí, você já sabe como é que é, né? E aí eu vim para Aurora, de Aurora para Assaré. E aí quando chegou em Assaré, passando quase 2 anos, meu pai pega e consagra eu ao presbitério, né? Me consagra ao presbitério. E o Ismael ao diaconato. Foi naquele mesmo tempo, eu ainda tenho as fotos, depois eu lhe mostro. Do Mael sendo consagrado ao diaconato e eu ao presbitério. Ali em 2014. 2014, já eu estava presbítero, né? Agora, quando a gente vem para Aurora não, vem para o Lima Campos, meu pai veio para o Lima Campos, minha esposa já tinha a Priscila, né? Eu não sei quem já tinha a Priscila e estava grávida. E naquele campo em que nós estamos até hoje, meu filho nasceu, mas com 10 dias Deus levou, né? Cardiopatia. Eu lembro. Foi muito difícil para mim, porque o médico parece que não tinha incubadora lá e tal, e aí ele não ficou todo roxinho, as unhas tudo. Chorei demais. E aí eu ainda orei para Jesus ressuscitar. Orei, Jesus ressuscita. Eu queria tanto um homem andando comigo. Meu pai tem filhos homens, por que eu não posso? Isso é uma pergunta para Deus, né? Pois ele te responde. Não, ele respondeu na hora. Já respondeu? Mas, isso é para crente, rapaz. Isso é para crente, por favor. O que Deus respondeu para ti? Só assim, ó. Ixi. Pronto, me calei. Até hoje estou calado. Isso é o conforto. Deus, que Ele é soberano. Ele é soberano. Esse negócio do camarada tá todo tempo. Não. Quando Ele é soberano, você pode chorar, pode clamar, pode. O que Ele fizer está feito. Então Ele mandou. Aí, a partir daí, você foi o pastor Samuel, né, Souza, seu pai. Silva, né? Samuel Silva. Ele usa Silva, né? É. Silva. Ele te ungiu a presbítero, né? Foi lá no Assaré. No Assaré. Voltando para cá, né? E ali em 2019, mas só que 2014 que ele me consagrou ao presbitério. E aí em 2016 eu fui para o campo. Não, quer dizer, em 2016 eu fui consagrado a evangelista. A evangelista. Em 2016 fui consagrado a evangelista numa convenção do estado do Ceará, né? Qual convenção? Convenção é a CONADEC, né? Ela é CONADEC. CONADEC. Ela passa pela Isso é convenção geral e tudo, né? Ela é afiliada e tudo, né? Então é assim. Graças a Deus, Deus vem me abençoando. Em 2019 eu fui para o campo. Foi no tempo da pandemia, né? Começando já. Tempo muito difícil. 2019, no mês de setembro. Então, no mês de setembro, eu fui para o campo. Priscila, bem novinha, acho que ela tinha uns 6 anos. E aí a gente foi, graças a Deus, foi bênção. Passamos 2 anos, 2019 e 2020. Qual foi o local lá, o lugar? É o distrito, né? O distrito lá é Capitão Mó, mas é distrito de Pedra Branca. Capitão Mó, lá mora sua sogra? Não. Minha sogra mora no Senador Sá. Ah, Senador Sá. Senador Sá, né? Então passamos 2 anos lá. E aí completou o tempo, a gente retornou, né? Aconteceu algumas coisas que já se passou, né? Eu lhe contei, mas deixa pra lá, né? Então a gente retornou. E aí nesse meio tempo, né? Ainda antes da gente ir pro campo, minha esposa engravidou de novo. Com 3 meses ela também abortou. Passou uma dificuldadezinha, né? Essa é uma notícia para mim também. Eu não sabia dessa também. Essa eu não sabia. Pois é, abortou, né? Depois que o neném faleceu, e ela passou um tempo, 1 ano e pouco, aí ela... Sabe o que era? E aí... Não é... 3 meses, 3 meses, né?
E aí ela fez uma coletagem, tudo ficou bom. E nesse meio tempo, né, dela ainda passando ainda o problema, né? Aí a gente foi pro campo, né? Graças a Deus, Deus abençoou. E lá no campo, aí a minha cabeça diz assim: olha, quer saber de uma coisa, Rosinha? Isso o quê? Vamos tentar de novo? Aí o quê? Vê se aparece só mais um para fazer 2. Aí ela disse: vamos. Orou. Aí veio a Sara. Tá aí uma benção. Sarinha tá aqui em casa. É uma benção, viu? Sara é uma benção. Graças a Deus a gente retornou. E estamos até hoje com meu pai ali, né? Trabalhando na obra de Deus. E já faz quase 2 anos que... Acho que nem 2 anos não, porque ele me colocou como co-pastor dele, né? Na cidade de... no distrito de Icó. Distrito de Icó? Lima Campos, né? E estamos ali trabalhando, fazendo a obra de Deus. Se a gente fosse falar, meu filho, do começo até o fim, nós passaríamos aqui o dia todo. E rodar um outro dia. Também. Então quero agradecer a Deus pela sua vida. É nosso amigo, irmão de infância, né? Estamos juntos. E quero agradecer a Deus porque a gente veio para cá num momento difícil, mas fico feliz de estar na sua casa, né? Agradecemos de todo o coração, é nós que agradecemos tudo. Agradecendo a todos os irmãos também que vai estar ouvindo e vendo. Quem quiser compartilhar, quem quiser dar um like, né? Então, faça isso, ore por nós, a gente precisa muito de oração. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Mais e mais, estamos juntos, viu? Em nome de Jesus. Aqui é parceiro, viu? Aqui é parceiro, aqui a gente vai louvar o nosso Deus lá no céu, juntos. Espero que todos que estejam nos assistindo aí, Isso. as minhas perguntas para o pastor Nemuel Ferreira, que se veja as histórias de vida, junto com o nosso pai, pastor Samuel Silva, né? Que isso traga para vocês um bom ensino, né? Que vocês passem isso também, vocês mais novos aí, tá? Que Deus ele possa ter tocado ao coração de vocês com as histórias de pastor Nemuel Ferreira, e eu sou um pouco prova viva disso tudo aí que ele teve contando, umas delas, né? E eu agradeço os irmãos, como ele já falou, compartilhem. Deixe seu like, isso vai ajudar o nosso irmão, né, a levar essa história de vida, a biografia dele a mais pessoas. Que os irmãos fiquem com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Amém. Amém.